Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Elias e essa é a correção da segunda avaliação trimestral de Ciências da Natureza do primeiro ano do ensino médio de 2021. Questão número 1. Os materiais que constituem o corpo dos seres vivos passam por sucessivas transformações, desde que são incorporados por esses seres até retornarem ao ambiente. Esse retorno ocorre por meio do processo de letra E, decomposição. Questão número 2. Leia o texto abaixo. A geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis, como a solar, foi impulsionada pela preocupação com a preservação do meio ambiente e a busca pela diversificação da matriz elétrica, associado ao aumento na demanda por energia e desenvolvimento da indústria. O Brasil possui expressivo potencial para geração de energia elétrica a partir de fonte solar, contando com níveis de irradiação solar superiores aos de países onde projetos para aproveitamento de energia solar são amplamente disseminados, como Alemanha, França e Espanha. A geração de energia a partir da fonte tratada nesse texto causa impactos ambientais por meio. A resposta é a letra E, do incentivo a práticas de desmatamento. Outros impactos ambientais que a energia solar pode causar é degradação da área em questão, como terraplanagem, retirada da cobertura vegetal e alteração dos níveis de lençol freático. Além disso, o impacto visual também será prejudicado pelo ofuscamento em vista da reflexão da luz solar sobre as placas solares instaladas. Questão número 3. O garoto na imagem abaixo movimenta uma caixa, aplicando sobre ela a mesma intensidade de força de duas maneiras diferentes. Com base nessa imagem, qual é a maneira mais fácil para o garoto mover a caixa? A resposta é a letra C, puxando-a, pois assim a componente de F na vertical diminui a intensidade da força normal. Repare que a força F terá uma componente no eixo Y, e com isso fará com que o contato do objeto com o solo diminua, e isso diminuirá a força normal, que também, consequentemente, diminuirá a força de atrito, porque a força de atrito ela é igual ao coeficiente de atrito vezes a força normal. Se a força normal diminui, a força de atrito diminuirá, fazendo com que fique mais fácil deslocar o objeto. Questão número 4. Leia o texto abaixo. Força de atrito acontece entre duas superfícies e permite o equilíbrio. Quando estamos caminhando, na maioria das vezes, não percebemos que, para se equilibrar, é preciso pisar firme no chão. Para permanecer em pé, é essencial a força de atrito, como explicou o professor Diego Mendonça, na reportagem de física desta quinta-feira 21, do projeto Educação. A força de atrito não é uma força contrária ao movimento, mas contrária à tendência do movimento, à tendência do escorregamento. Quando caminhamos, empurramos o chão para trás, e o chão, por sua vez, nos empurra para a frente. E essa força trocada entre o solo e o pé é exatamente a força de atrito. Com base nesse texto, o par de empurrões que ocorre quando se caminha é explicado pela letra E, terceira lei de Newton, a lei da ação e reação. Questão número 5. Leia o texto abaixo. Evolução dos modelos atômicos. A evolução dos modelos atômicos ocorreu por meio do avanço tecnológico e de experimentos realizados por alguns cientistas. Visto que não é possível visualizar um átomo isoladamente, os cientistas, com o passar do tempo, criaram modelos atômicos, ou seja, imagens que servem para explicar a constituição,
propriedades e comportamento dos átomos. Esses modelos explicam o que diz a teoria, mas isso não quer dizer que fisicamente o átomo seja igual ao seu modelo. Os primeiros que imaginaram a existência dos átomos foram os filósofos gregos Leucipo e Demócrito, em aproximadamente 450 anos antes de Cristo. Segundo eles, tudo seria formado por minúsculas partículas indivisíveis. Daí a origem do nome átomo, que vem do grego a não e tomo, partes. Qual cientista postulou um modelo para o átomo, baseado nas propostas dos filósofos citados nesse texto? Letra D, John Dalton, com o modelo da bola de bilhar. Questão número 6. Observe na representação abaixo os dados referentes a um experimento realizado por uma indústria na obtenção do cloreto de cálcio, CaCl2. Os dados desse experimento são explicados pela resposta letra B, D. Lavoisier, também conhecida como Lei da Conservação das Massas. Repare que a massa não foi alterada. E ele diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Questão número 7. Observe o ciclo abaixo. Ciclo do nitrogênio. Nesse ciclo, as bactérias do gênero Rhizobium participam das reações indicadas por número 1, que é a letra A. Essas bactérias são associadas às plantas leguminosas, ajudando na fixação do nitrogênio. Questão número 8. Há na natureza duas formas de os seres vivos se reproduzirem, assexuadamente ou sexuadamente. O texto abaixo relata uma curiosidade de determinada espécie que realiza um desses tipos de reprodução. Os machos da espécie foca de crista têm uma habilidade incrível que eles utilizam para espantar outros machos e atrair as fêmeas. Tal habilidade consiste em inflar suas cavidades e membranas nasais de maneira que elas se expandam e pareçam um grande balão cor-de-rosa. Como isso representa um sinal de virilidade e disponibilidade para a cópula, os machos menos capazes se afastam e as fêmeas acabam se apaixonando. Uma vantagem do tipo de reprodução realizada por essa espécie essa é uma reprodução sexuada. Então a resposta é a letra C. Possibilidade de variabilidade genética, o que promove a diversidade. Questão número 9. Observe os vetores força resultante que atuam sobre a geladeira na imagem abaixo. Com base nesses vetores, a geladeira nos pontos 1 e 2 possui diferentes. A resposta é a letra A. Acelerações. A força resultante ela é igual a massa vezes a aceleração. Então, se eu aumento a força resultante, eu vou aumentar a aceleração. Questão número 10. Observe na imagem abaixo a força feita por um nadador durante o movimento de braçada. Pela terceira lei de Newton, a intensidade da força F nessa imagem é igual a... Resposta letra E. Força que a água faz no nadador para frente. De acordo com a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação, se a força aqui, ó, do nadador está para a esquerda, a água vai fazer uma força no nadador no sentido contrário a ela. Vai ser para a direita, ou seja, a força que a água faz no nadador será para frente. Questão número 11. Observe a representação de um modelo atômico na imagem abaixo. A organização das partículas apresentada nesse modelo foi proposta por... Resposta letra D, Niels Bohr.
Foi o Bohr que introduziu o conceito de camadas eletrônicas. Questão número 12. Observe abaixo a representação de um experimento. Segundo a lei das proporções definidas, espera-se que depois da reação química, como o sistema aparenta estar fechado, haverá uma conservação das massas. Então a resposta é a letra B de bola. Questão número 13. Os seres vivos apresentados nas imagens abaixo pertencem a um dos grupos de vertebrados adaptados ao ambiente terrestre. Quais características adaptativas possibilitaram que esse grupo habitasse tais ambientes? Resposta letra A. Pele rica em queratina e ausência de glândulas de muco. Questão número 14. Observe a imagem abaixo. Ciclo do enxofre. A interferência antrópica no ciclo representado nessa imagem causa diretamente a intensificação da chuva ácida. Letra D de dado. E isso pode ser observado nesta parte aqui da figura. Questão número 15. O carrinho representado na imagem abaixo desliza para a direita sobre uma superfície horizontal e sem atrito. Nessa imagem, o módulo da força que puxa o carrinho para a direita é igual a... Então, a força ela é igual a massa vezes a aceleração, que vai ser igual a 10 quilos vezes 2 metros por segundo ao quadrado, que será igual a 20 newtons. Resposta letra E. Questão número 16. Observe a imagem abaixo. Legenda. F1 é igual força que o rosto faz na luva, F2, força que a luva faz no rosto. Nessa imagem, as forças F1 e F2 são iguais em módulo, pois representam um par de ação e reação. Resposta letra D de dado. Questão número 17. Observe na imagem abaixo a representação de um dos modelos atômicos proposto a partir de experimentos que contribuíram para o desenvolvimento da eletricidade. Qual é o nome do cientista que propôs o modelo atômico representado nessa imagem? Resposta é a letra C. Joseph Thomson. Joseph Thomson propôs em 1907 um modelo atômico chamado pudim de passas. Esse modelo baseava o átomo como uma massa carregada positivamente, com cargas negativas espalhadas dentro desse pudim, como passas. Questão número 18. Observe abaixo a distribuição eletrônica do elemento químico manganês em seu estado fundamental. O número de elétrons no subnível mais energético dessa distribuição é igual a... Vamos fazer a distribuição eletrônica. Ó. Primeiro é 1s2, depois é 2s2, 2p6, 3s2, depois 3p6, 4s2 e por fim 3d5. O subnível mais energético é o 3d5 e ele possui 5 elétrons. Então a resposta é a letra B de bola. Questão número 19. Leia o texto abaixo. O ciclo do carbono é um ciclo biogeoquímico no qual o elemento carbono sai do meio ambiente para os organismos vivos, retornando em seguida ao meio ambiente. O carbono é um elemento que está presente na composição de todas as moléculas orgânicas essenciais para os seres vivos, além de alguns compostos inorgânicos.
Na atmosfera, o carbono está presente na forma de dióxido de carbono. Qual a importância da fotossíntese no ciclo abordado nesse texto? A resposta é a letra D de dado. Liberar esse elemento em forma de substância gasosa. Na fotossíntese, a planta absorve o oxigênio do ar e libera gás carbônico para a atmosfera. Questão número 20. Leia o texto abaixo sobre um determinado grupo de animais. Os animais conhecidos como mamíferos habitam os mais variados locais da Terra, desde as regiões tropicais aos polos, e desde os mares até os desertos mais secos e as florestas mais densas. Diversificaram-se rapidamente e atualmente dominam os ambientes terrestres do nosso planeta. Uma adaptação que permitiu a esse grupo de animais habitar diversas regiões da Terra foi. A resposta é a letra D de dado. O desenvolvimento da endotermia. A endotermia pode ser definida como a manutenção de temperaturas corpóreas altas e constantes, geradas pelo próprio metabolismo. Os animais endotérmicos, em comparação aos ectotérmicos, possuem a temperatura do corpo geralmente maior que a do ambiente e normalmente são organismos mais ativos. Questão número 21. A imagem abaixo representa o ciclo de um elemento importante para a vida na Terra. A interferência do ser humano nesse ciclo, intensificando a liberação desse elemento na natureza, causa diretamente. Resposta é a letra E. O aumento do aquecimento global, que o CO2 é um gás de efeito estufa. Questão número 22. A caixa apresentada na imagem abaixo é arrastada com uma aceleração constante. Qual é o módulo da força resultante sobre essa caixa? Então, o módulo da força resultante ele vai ser igual a massa vezes o módulo da aceleração, que vai ser igual a 15 vezes 3, que é igual a 45 newtons. Resposta à letra B de bola. Questão número 23. A imagem abaixo representa os 3 estágios de um movimento conhecido na natação como virada olímpica. No estágio 2 nessa imagem, a força feita pela parede da piscina sobre a atleta forma um par de ação e reação com a resposta à letra D, força que a atleta faz na parede. Questão número 24. Observe a imagem abaixo. Nessa imagem, o aumento da aceleração está relacionado à segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, e nela diz que a força é igual a massa vezes a aceleração. Questão número 25. No início do século XIX, John Dalton propõe um modelo atômico baseado nos trabalhos sobre as leis ponderais de Proust e Lavoisier. Seu modelo indicava que o átomo era. Resposta é a letra D de dado. Esférico, indivisível e maciço. É o modelo da esfera de bilhar. Questão número 26. Desde o início do século XIX, os cientistas se baseiam nos modelos para comprovar as evidências sobre a existência dos átomos. Cada um desses cientistas contribuiu com seus estudos e teorias para chegar ao modelo atual. A experiência de Rutherford, por exemplo, ao utilizar a radiação alfa sobre a lâmina de ouro, permitiu um grande avanço para o modelo atômico. Esse novo modelo mostra que o átomo é, resposta à letra B de bola, constituído por núcleo e eletrosfera. Questão número 27. Observe as distribuições eletrônicas no quadro abaixo.
Os elementos químicos que apresentam essas distribuições estão localizados na família. Resposta é a letra A. 1A. Repare que todos eles têm a terminação S1. Todos terminam em S1. Isso representa a família 1A. Obrigado por assistir. Tenha uma ótima semana. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Tchau, tchau.